Olá pessoal, aqui jornalista Homero Roberge, estou de volta aqui com o meu canal. Hoje eu quero falar de uma coisa que está assim mexendo com certas cabeças pensantes do município de Capivari de Baixo, município que fica no sul de Santa Catarina, aproximadamente 100 quilômetros da capital Florianópolis, pertinho de Tubarão, 6 quilômetros da cidade de Tubarão, cidade sede, cidade mãe, digamos assim. 30 quilômetros de laguna, o litoral, grande laguna, de Anita Garibaldi, de Giuseppe Garibaldi, enfim, estamos aqui bem no centro, digamos assim, o olho do furacão. Estamos bem no centro de tudo, a serra aqui pertinho, o mar, as praias, enfim. Pessoal, eu como jornalista, eu comecei a minha vida, digamos assim, como historiador, autodidata, me permitam falar um pouquinho, bem rapidinho para chegar aonde eu quero. Eu comecei a minha vida como autodidata, sempre curioso com as coisas, terminei o meu 2º grau e dali eu ainda fiquei uns tempos sem fazer um curso superior. Comecei a minha vida e tinha um jornalzinho, O Capivari, eu fazia um jornalzinho local aqui, Capivari era um bairro. Eu vivi aqui a minha infância, aqui no município de Capivari, a minha infância, a minha adolescência, enfim, a juventude. E depois, após 18 anos, a gente vai para um lado, vai para outro, faz uma coisa, faz outra, casa, enfim. Viajei, morei em outras cidades, trabalhei fora daqui, estudei, mas retornei ao querido, o grande Capivari, estou de volta aqui na região, morando na grande Tubarão, digamos assim. Mas eu sempre fui um historiador autodidata, aquela pessoa que gosta do que faz, que ama o que faz. Eu sempre pesquisei, eu sempre fui curioso com as coisas do município de Capivari de Baixo, na época bairro de Capivari, distrito de Capivari de Baixo, cidade de Capivari de Baixo. Depois a Capivari se emancipou, eu fiz parte da comissão de emancipação como assessoria de imprensa, já falei sobre isso. Depois tornou-se um município, eu fui assessor de imprensa da Câmara de Vereadores de Capivari de Baixo, fui fotógrafo, repórter fotográfico do primeiro prefeito da prefeitura, primeiro prefeito de Capivari, o senhor Nilton Augusto Saquete, e sempre pesquisando, garimpando histórias do município, ora criado de Capivari de Baixo. Tive a oportunidade como fotógrafo, como assessor de imprensa, estar junto com a história, estar junto criando a história. Nesse momento eu fui para a universidade, a Unisul, fiz a faculdade de jornalismo, frisando bem, e continuei sendo jornalista, trabalhando, prefeitura, Câmara de Vereadores, Jornal Diário do Sul, Rádio Tabajara, Band, Rádio Tubá, Rádio Santa Catarina, televisão, enfim. Depois disso tudo, eu resolvi fazer a faculdade de História, me matriculei na faculdade de História, Uniaselv, FUCAP, concluí a minha faculdade de História e ali sim comecei a ser um historiador de fato de direito, com a pós-graduação em História Social, depois de História da Arte, mestrado em História e um doutorado em História. Hoje, eu agradeço a FUCAP em nome do Expedito Michels, grande reitor, grande diretor da nossa FUCAP, que me proporcionou esses cursos superiores, ao meu grande amigo, professor Robson Renzi e outros professores, aqui vou começar a citar e vou esquecer de alguns, o Paulo, enfim, não vou citar aqui, senão vou esquecer. Mas vejam bem, pessoal, então eu como historiador, já avancei muito, o papo já se avançou muito, eu como historiador, eu procurei fazer alguns trabalhos, eu fiz alguns livros, eu vou mostrar alguns. Vejam bem,
Esse aqui é um livro pequenininho que diz assim: Capivari de Baixo, uma vila chamada Mendonça Lima, aquela vila que foi o centro de Capivari na época quando a Companhia Siderúrgica Nacional aqui esteve com uma força total. Eu lancei também São João Batista do Capivari de Baixo. São João Batista do Capivari de Baixo. E recentemente eu lancei Retratos de Capivari 1, Retratos de Capivari 2, onde eu mostrava Capivari e sua história através das fotografias. Lancei recentemente esse aqui, Capivari de Baixo, da UTECA 1943 ao Complexo Termoelétrico Jorge Lacerda 2018. 75 anos de energia térmica em nosso município, em nossa região. Mas vejam bem, vamos pular tudo isso, o que eu quero falar aqui, eu dei essa prévia aqui para vocês verem onde eu quero chegar. Capivari de Baixo, por que esse nome Capivari de Baixo? Vejam bem, o Capivari, ele fica na foz do rio Capivari, que tem a sua nascente, o rio Capivari tem a sua nascente no município de São Bonifácio, aqui quase próximo às serras. Lá existe uma comunidade chamada Alto Capivari. Então o rio vem costeando alguns municípios e tem a sua foz aqui no Rio Tubarão, aqui chamava-se, lá por volta de 1780, de Baixo Capivari. Até um determinado tempo ficou chamado aqui Baixo Capivari. Depois, com a chegada da ferrovia Tereza Cristina, em 1884, começou-se a chamar Capivari de Baixo. Esse é o nome do nosso município, Capivari de Baixo, claro, graças ao rio Capivari, que vem muita quantidade de capivara, capivara ali, capivara aqui, ficou Capivari de Baixo, graças ao rio Capivari. E hoje existe uma gama de algumas pessoas, algumas entidades querendo mudar o nome. A gente sabe que só Capivari não pode, que tem Capivari no estado de São Paulo, tem Capivari do Sul, no Rio Grande do Sul, e nós somos Capivari de Baixo. Podia ser Capivari do Meio, na verdade. E por que Capivari de Baixo? Não denigre a imagem de ninguém, não denigre a imagem de Capivari, dos capivarienses, não denigre a imagem de ninguém, é o nome de uma cidade, Capivari de Baixo, e pronto, pessoal. Aí estão querendo colocar Capivari com Y. Eu, inclusive, cito aqui no meu livro, uma passagem que quando aí as pessoas estão citando por aí, que Capivari já foi Capivari de Baixo com Y, sem citar o meu livro, que foi eu que pesquisei, eu que tenho os direitos autorais dessas pesquisas. Então, quem falar, por favor, cite o nome Homero Roberti, que foi ele que pesquisou e descobriu essas coisas. Claro, tem uns arquivos por aí afora, mas foi eu que fui lá e busquei e trouxe, publiquei, está aqui. Mas eu mostro ali, que ali eu falo Capivari com Y. Foi o seguinte, pessoal, vou esclarecer de uma vez por todas, vocês que estão me vendo aí, que querem mudar o nome de Capivari, vejam bem, Capivari sempre foi Capivari de Baixo, Baixo Capivari, depois Capivari de Baixo, nunca Capivari com isso. Por que eu digo isso? Quando a ferrovia Tereza Cristina chegou na nossa região, que ela foi aberto o tronco em Bituba até Lauro Miller, onde tinham as minas de carvão, em Bituba, onde tinha o porto, a ferrovia cruzou vários municípios e passou aqui na nossa região, no nosso Capivari de Baixo. Então, existe um abaixo assinado que está nos arquivos da ferrovia Tereza Cristina, onde diz assim: nós, moradores de Capivari, com Y, doamos ou vendemos baratinho as terras por hora onde a ferrovia vai passar. Então as pessoas que moravam onde hoje tem a via férrea, a Tereza Cristina, a ferrovia Tereza Cristina, as pessoas que moravam ali doaram as suas terras ou venderam barato para passar a ferrovia para vir o progresso, assim eles acreditavam. Então, quem escreveu ali, a comunidade na época que morava aqui, eram quase todos analfabetos, não sabiam ler nem escrever, raríssimos alguns, mas não sabiam ler nem escrever, eram agricultores, eram pessoas que trabalhavam na lavoura, não sabiam ler nem escrever. Então, quem redigiu esse abaixo-assinado foi um inglês, funcionário da ferrovia, que ele veio da Inglaterra, que foi os ingleses que construíram essa ferrovia, juntamente com o imperador, com o Império Dom Pedro II. Então, pessoal, o cidadão que fez esse abaixo-assinado, ele era inglês,
sabia falar português, é claro, ele que redigiu esse abaixo-assinado, então ele colocou Capivari com Y. Na realidade, Capivari com Y nunca existiu, foi apenas da cabeça desse inglês. Então, estou frisando aqui, é claro que eu coloquei no meu livro, mas a história, assim, cada vez mais, daqui à frente vai chegar outro historiador, vai descobrir coisas novas, mas o que ficou, ficou. E eu fui descobrindo coisas novas, que foi esse inglês que redigiu esse abaixo-assinado e colocando Capivari com Y. Não, os moradores não aqui chamava-se Capivari com Y. Entendido? Então tá. Se alguém quiser mudar o nome, vai para a Câmara de Vereadores e lá se entendam. Mas o nosso município, o nosso distrito, o nosso bairro, a nossa localidade sempre foi chamada Capivari de Baixo. Gostou? Curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Homero Roberge. Você que está aí no Facebook, vá no YouTube e compartilhe, se inscreva no canal Homero Roberge. Um abraço, pessoal. E a gente, claro, se vê no próximo vídeo. Até lá, pessoal!